Jornalista Beto Almeida, eu quero falar sobre as eleições de 2022. Vamos fazer uma rodada com os nossos repórteres e você volta daqui a pouco. A agitação é cada vez maior com a pauta no Congresso Nacional, mas paralela a esse burburinho, as articulações para as eleições de 2022 estão a todo vapor nos bastidores políticos. Pré-candidatura do ex-presidente Lula mexe com a corrida ao governo do estado e ao Senado no Ceará em 2022. Carlos Alberto. A pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, selada com a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que o deixou elegível para 2022, mexe com o cenário político no Ceará. A corrida pelo governo do estado tem um quadro emblemático, confuso, cheio de nuances, conflitos e diferentes possibilidades de construção de alianças com grupos antagônicos. A antecipação do debate sobre a disputa pela presidência da República, transformado com a entrada do líder petista, acelera as conversas entre lideranças nacionais do PT e MDB. Os dois partidos estiveram unidos nas eleições presidenciais de 2010 e 2014, com a vitória de Dilma Rousseff, tendo como vice o MDBista Michel Temer. A aliança trincou em 2016 com o impeachment de Dilma, abrindo a vaga para Michel Temer. O tempo passou, muitas feridas foram curadas e na abertura do embate para 2022, PT e MDB reataram as articulações e no jogo de conversas se aproximam na tentativa de viabilização de uma aliança para o próximo ano. A recomendação do pré-candidato Lula é que o PT abra mão de candidaturas aos governos estaduais em determinadas unidades onde não haja cenário eleitoral favorável e fortaleça um projeto maior, a presidência da República. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Após os movimentos do ex-presidente Lula e do ex-ministro Ciro Gomes, o presidente Jair Bolsonaro, que sonha com um novo mandato, começa a olhar para 2022. Carlos Silva. A entrada do ex-presidente Lula no jogo sucessório de 2022, assim como a presença frequente do ex-ministro Ciro Gomes na mídia, fez o presidente Jair Bolsonaro abrir a agenda para falar sobre a própria sucessão. Candidato ao novo mandato, Bolsonaro disse nesta segunda-feira que já está atrasado na definição de um partido e considera que há pouca chance para registro da Aliança pelo Brasil. Eleito em 2018 pelo PSL, Bolsonaro abandonou a sigla após conflitos com a cúpula nacional do partido e em 2019 articulou a formação do Aliança pelo Brasil, mas não houve tempo do aval do TSE para a agremiação entrar no pleito de 2020. Um dos obstáculos para a viabilização da Aliança pelo Brasil foi o número de assinaturas abaixo do exigido pela legislação eleitoral. São necessárias 492 mil assinaturas que precisam ser checadas e com dados fiéis para o Tribunal Superior Eleitoral liberar a constituição de um novo partido. Ao afirmar nesta segunda-feira que estava passando o tempo para se filiar a uma nova sigla, o presidente Bolsonaro puxou o ex-presidente Lula para o debate ao dizer que quem apoiá-lo merece sofrer. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Ainda sobre eleições, o Sátiro Salles volta ao bate-papo político com informação sobre o movimento nos bastidores para o senador Tasso Gereissati entrar na corrida pela presidência da República dentro do PSDB. Sátiro Salles. A experiência, o equilíbrio e a trajetória de vida limpa como homem público, além do conhecimento da realidade econômica e social do Brasil, passam a ser atributos encontrados no senador Tasso Gereissati para grupos políticos vê-lo como uma opção à sucessão presidencial de 2022. Há 35 anos na política, com 3 mandatos de governador do Ceará e 2 de senador, Tasso tem o carimbo de apenas 2 partidos, PMDB, de 1986 a 1989, e o PSDB, desde a fundação da sigla em 1989 até os dias atuais. E outra virtude, nunca recebeu condenação,
nem foi alvo de denúncia que o abalasse no campo ético e moral. Ao final do segundo mandato consecutivo no Senado e com uma postura serena, com um tom de independência ao fazer cobranças ao governo federal e bom administrador das palavras para assumir o seu ponto de vista e a defesa do que considera mais importante para a população e para o país, o senador Tasso Gereissati adquiriu o respeito de todas as correntes políticas e ideológicas e, neste momento, de um cenário que abre caminhos de polarização entre a direita e a esquerda, com os extremismos, passa a ser citado como uma alternativa para unir os partidos que apostam em uma terceira via para 2022. Sem pressa e dedicado ao mandato e a se preparar para participar da CPI da Covid, que define como a CPI mais importante da história política do país, o senador Tasso Gereissati não exerceu nem exerce pressões para empurrar a porta e entrar à força no campo dos pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, você esperou o desfile dos nossos repórteres, agora o tempo é seu. As articulações das eleições de 2022 estão ficando mais presentes no Ceará. A novidade é esse movimento que nas últimas horas ganhou o noticiário nacional para estimular o senador Tasso Gereissati a entrar como pré-candidato no PSDB ao Palácio do Planalto. A entrevista do presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, Luciano, ela veio exatamente para colocar mais lenha nessa fogueira do debate pré-eleitoral de 2022. É uma busca que a gente vê claramente incessante por um nome que tenha um discurso coerente, que consiga quebrar a polarização que está hoje aí pré-adiantada, pré-colocada, como se diz, entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula para 2022. São os partidos de centro tentando se cercar de opções para que não caiam na tentação de pulverizar a disputa e correr o risco de novamente sair derrotado sem uma opção com força eleitoral suficiente para encampar a opção de se colocar como opção entre esses dois extremos da direita e da esquerda na disputa presidencial do ano que vem. Se o senador Tasso Gereissati vai ou não, Zenon, encampar esse desafio, aí são outros 500. Mas é fato, o senador Tasso Gereissati reúne dentro do próprio PSDB, dentre as 3 opções que o partido tem hoje, que é o que foi citado aí, o governador João Dória de São Paulo, o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, ele reúne hoje todas as características para isso. Pela sua capacidade técnica, pela sua experiência, pelo seu equilíbrio, pela forma como ele vem marcando o seu mandato, a sua trajetória política, um homem que apenas de 2 partidos, como você mesmo já ressaltou aí, PMDB, começou no MDB, PMDB e depois agora no PSDB, e além de tudo, Luzenor, centrado, focado e que sabe que tem a experiência e a expertise para encarar qualquer desafio, basta querer. Lembrando que não é apenas no PSDB que se busca incessantemente esse nome de centro, esse nome equilibrado, Luzenor. Hoje, só para a gente ter uma ideia de como está isso, nós já temos algo em torno de 9 pré-candidatos. Além dos 3 do PSDB, a gente não pode esquecer do presidenciável Ciro Gomes, do PDT, que vem fazendo uma articulação aí, reunindo esses partidos, PSB, tentando acordo com o DEM. Nós temos o João Amoedo, nós temos o ex-secretário, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nós temos o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é outro balão de ensaio que começou a ganhar força aí como opção para se lançar como pré-candidato a presidente, mas nós temos inclusive 2 nomes de televisão, Luciano Huck e agora o comediante Danilo Gentili. Imagine aí o que isso significa nessa profusão de nomes que naturalmente vai sair disso tudo aí uma depuração. O ideal é que não haja essa pulverização de candidatos numa eleição que promete ser cada vez mais polarizada, como foi a de 2018, como foram, aliás, os últimos pleitos, mas que sim haja um nome forte que consiga reunir um esforço de se colocar como contraponto a essas opções. Se Tasso, de fato, pode ser esse nome, vai depender muito do próprio senador.
final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, ouvinte internauta, uma boa terça-feira. Daqui a pouco o Marcos Furlan chega com outras informações. Jornalista Beto Almeida, um grande abraço. Então é isso, Luciano. Um bom dia para você, bom dia novamente aqui para os nossos ouvintes internautas. Aproveitem bem o dia e amanhã nós estaremos de volta aqui com feriado e tudo, 21 de abril, Luciano, se Deus quiser. Até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.